Vamos iniciar agora a aula sobre artrite reumatoide. Meu nome é Roberto Mogami, eu sou professor associado de radiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O selo diagnóstico desta doença é a hipertrofia da sinóvia. A sinóvia se caracteriza pela infiltração por células inflamatórias e a secreção aumentada de quimiocinas e citocinas. Estas alterações levam à ativação dos osteoclastos, que por sua vez produzem erosão óssea. A erosão, ela começa inicialmente nas chamadas áreas nuas do osso, que são regiões que não se encontram cobertas pela cartilagem articular e por isso ficam mais suscetíveis à ação destes osteoclastos e da interação com a sinóvia inflamada. A interação dessa sinóvia inflamada, que é conhecida como pannus, com a cartilagem articular, também produz uma enzima chamada de metaloproteinase, que leva à destruição da cartilagem articular. Essa doença ela tem uma prevalência de cerca de 0,5 a 1% da população dos países desenvolvidos. Ela é 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens, e o pico da incidência ocorre por volta de 45 a 65 anos de idade. Dentre os fatores de risco conhecidos, o mais fortemente associado à artrite reumatoide é o fumo. No entanto, também são descritas associações com doença periodontal, o microbioma do intestino, nível socioeconômico baixo e obesidade. Dentre as características laboratoriais que são típicas da artrite reumatoide, temos a elevação do fator reumatoide e do anticorpo antipeptídeo citrullinado cíclico. Em cerca de 60 a 70% dos pacientes com artrite reumatoide, esse fator reumatoide se encontra presente e aumentado. Em geral, os pacientes que apresentam o autoanticorpo positivo têm um prognóstico pior do que aqueles que não têm positividade para fator reumatoide ou o anticorpo antipeptídeo. Esses autoanticorpos elevados, eles têm uma validade inespecífica, já que podem ser encontrados também em outras doenças, como lúpus, síndrome de Sjögren e crioglobulinemia. Outros parâmetros que podem se encontrar alterados são o VHS e a proteína C reativa. Inclusive, o VHS e a proteína C reativa, eles podem ser utilizados como parâmetros de controle quando se institui o tratamento da doença, o que não acontece com os autoanticorpos, que mantêm seus níveis elevados, independente do tratamento da artrite reumatoide. Vamos ver agora uma série de alterações que aparecem na artrite reumatoide, nas 3 modalidades principais de investigação, que são o raio-x, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Nas fases iniciais, apontada ali pelas setas, nos recessos do punho, nós temos a captação aumentada do meio de contraste, do gadolínio, exatamente em áreas em que ocorre hiperemia, aumento da vascularização da sinóvia articular. Então, esse é um tipo de alteração que pode estar presente em casos precoces e que ele é bem visto quando você injeta meio de contraste e se encontra a impregnação exatamente ali na área de sinóvia articular. Outro tipo de inflamação da sinóvia que também pode ocorrer, mas fora da articulação, é a inflamação da bainha peritendínea. Nessa ressonância magnética, nós vemos a distensão da bainha dos tendões flexores, apontado ali pelos asteriscos. Então, a gente nota o líquido hiperintenso distendendo essa bainha sinovial. E o achado de tenossinovite, que corresponde a essa distensão da bainha sinovial, ele tem importância principalmente naquelas fases em que o paciente se encontra sem diagnóstico fechado, no que eles chamam de artrite indiferenciada, porque a presença de tenossinovite nesses doentes, nessa fase, ela antecede muitas vezes
o diagnóstico de artrite reumatoide a médio e longo prazo. Vemos aqui outro caso, uma radiografia de mãos, mostrando aqui apontado pelas setas uma assimetria de partes moles. Esse é um dado que o raio-x dá indiretamente, o aumento de partes moles, consequente a uma tenossinovite do compartimento 6, isto é, tendão extensor ulnar do carpo. A ultrassonografia correspondente, corte transversal, mostrando o tendão aqui no meio, e a distensão da bainha com esses ecos aqui no interior, consequente a tenossinovite. Mesma coisa aqui no corte sagital, em que se observa o tendão e a distensão da bainha por tenossinovite. Entre todos os tendões da região dos punhos, este é o que mais comumente é afetado pela tenossinovite na artrite reumatoide. A ultrassonografia, ela tem uma grande sensibilidade para a detecção de sinovite no exame de rotina ou na pesquisa dos casos iniciais chamados indiferenciados. A sensibilidade e a especificidade é semelhante àquela encontrada na ressonância magnética, e ambos os métodos, a ultrassom e a ressonância, são mais sensíveis do que a radiografia para o diagnóstico de sinovite. Então, aqui, no alto à esquerda, observamos um plano transversal do recesso radioulnar, mostrando a distensão da cápsula pelo líquido e a presença de fluxo aumentado pelo Power Doppler. O recurso do Power Doppler, ele deve ser sempre empregado quando você identifica uma área de sinovite, uma área de derrame, para reforçar o diagnóstico de sinovite ou até mesmo para confirmá-lo. Esse mesmo recesso, visto no plano transversal, o de cima é um longitudinal, esse de baixo é um transversal. As setas azuis mostrando o importante derrame que se encontra na articulação radioulnar. Aqui à direita, no alto, um corte sagital da articulação metacarpofalângica do quarto dedo, mostrando apontado pelas setas amarelas a distensão da cápsula, pela presença de um tecido hipoecóico e que apresenta discreto hiperfluxo vascular pelo Power Doppler. Toda vez que se identifica uma distensão capsular, principalmente na região das mãos, é importante o diagnóstico diferencial entre um derrame simples e a sinovite. Os achados que favorecem o diagnóstico de sinovite são a presença de um tecido hipoecóico no interior do espaço articular, a não compressibilidade do tecido quando você faz pressão com o transdutor e a presença de fluxo aumentado pelo Power Doppler. Então, quando você tem esses três achados, tecido hipoecóico, a ausência de compressibilidade e fluxo vascular pelo Power Doppler, em conjunto ou até mesmo individualmente, eles sugerem um diagnóstico de sinovite. O derrame puro e simples anecoico, ele não quer dizer que exista inflamação da articulação naquela região. Embaixo, aqui à direita, observamos um plano transversal e um plano sagital, uma bainha distendida de um tendão extensor do compartimento 6, o extensor ulnar do carpo. Então, aqui mostrando o tendão no meio, T, e a distensão da bainha por tenossinovite. Então, são achados típicos da artrite reumatoide na ultrassonografia. Essa doente mostrava uma distensão da cápsula, da articulação do recesso radiocarpal e mediocarpal. E quando insonamos com o Power Doppler, a gente notava fluxo bastante intenso na projeção, na loja dos recessos radiocarpal e mediocarpal, favorecendo o diagnóstico de sinovite ativa nessa doente com artrite reumatoide. Um outro achado importante, que é exclusivo o diagnóstico pela ressonância magnética, é o edema ósseo. O edema ósseo da artrite reumatoide é semelhante o aspecto
a outros edemas que ocorrem em situações diversas, como, por exemplo, o trauma. No entanto, o edema do trauma ele está associado ao aumento do líquido exatamente nessa região da matriz óssea, o que não ocorre na artrite reumatoide. Na artrite reumatoide, você tem um edema ósseo por células inflamatórias em excesso naquela região. Então, o termo correto mais adequado para esse tipo de situação seria osteite. A osteite é uma lesão que tem caráter reversível, isto é, você pode tratar e ela sofrer remissão em virtude do tratamento bem sucedido, e ela tem uma importância também prognóstica, porque muitas vezes os pacientes que desenvolvem osteite, ao longo do curso da doença, eles fazem erosão numa fase posterior. Com o advento dos novos medicamentos para o tratamento da artrite reumatoide, hoje em dia, a nível individual pelo menos, é importante o diagnóstico precoce e a instituição também precoce da terapia medicamentosa para se evitar o aparecimento dos chamados danos estruturais, que são constituídos por erosão óssea, erosão da cartilagem articular e rotura de tendão. Então, esses três desfechos são desfechos considerados, entre aspas, como irreversíveis. Então, o objetivo da terapia medicamentosa, um deles, né, seria exatamente prevenir o aparecimento desses danos estruturais: erosão óssea, erosão da cartilagem e rotura de tendão. E a osteite, apesar de ser um achado irreversível, tratável, que pode sofrer remissão, ela muitas vezes antecede esses danos estruturais. Nessa radiografia, esse spot das articulações metacarpofalângicas, o asterisco mostra 2 sítios em que já há comprometimento do espaço articular, principalmente ali no dedo 2, né, mais à esquerda. A radiografia simples, ela pode mostrar sinais indiretos de comprometimento da cartilagem, que é um dado importante quando há redução do espaço articular. No entanto, ela não se mostra tão sensível quanto a ultrassonografia e principalmente a ressonância magnética na detecção das erosões cartilaginosas. Então, isso aparece numa fase mais tardia da radiografia simples. Além da redução do espaço articular, a gente pode observar, como acontece nesse caso, a esclerose do osso subcondral nas superfícies apostas ao espaço reduzido, e a redução do espaço na artrite reumatoide, ela tem uma característica, ela é do tipo concêntrica, diferentemente daquilo que ocorre na osteoartrite, que é uma redução do espaço articular excêntrica. Portanto, a radiografia simples das mãos, dos punhos, ela pode revelar essas alterações articulares, mas isso acontece numa fase mais tardia em relação ao que é visto pela ressonância magnética. Um outro achado que pode estar presente nos pacientes que apresentam artrite reumatoide é a presença de cistos ósseos. Esses cistos ósseos, eles se assemelham em termos de aspecto morfológico aos cistos simples, não ligados à inflamação específica, mas, no entanto, eles muitas vezes podem apresentar áreas de inflamação no seu interior, ou até mesmo trajetos, como nesse caso aqui, é uma ressonância magnética da mão e punho, em que mostra, apontado pela seta, um cisto, e na cabeça de seta, um trajeto que comunicava o espaço articular a esse cisto, um trajeto como se fosse uma fístula preenchida por material tecido sinovial inflamado. Então, uma das maneiras de você diferenciar esse cisto da artrite reumatoide de um cisto simples seria a presença, quando você injeta meio de contraste, o gadolínio, da impregnação dessas áreas de sinovite associadas à presença do cisto.
Nesse corte transversal dessa ressonância magnética sequência T1, a gente nota ali apontado pelo asterisco a imagem de uma erosão cortical da cabeça metacarpal. Então, esse é um achado bastante relevante no diagnóstico, no acompanhamento das lesões por artrite reumatoide. A erosão, quando presente já numa fase inicial, ela é indicativa de uma doença com um prognóstico pior do que aquela que se encontra numa fase mais tardia. E como já dito, a erosão óssea, juntamente com o dano da cartilagem e a ruptura do tendão, elas são consideradas como lesões estruturais, lesões que o clínico ele não quer que apareça, dado o caráter irreversível dessas lesões. Alguns locais devem servir de referência para a pesquisa dessas erosões e das lesões de artrite reumatoide de uma forma geral. Que locais são esses? Principalmente captato, piramidal, semilunar, aspecto radial do segundo e terceiro metacarpais e aspecto lateral da cabeça do quinto metatarsal. Então, toda vez que a gente faz um screening radiográfico, ultrassonográfico e também por ressonância magnética, esses locais têm que ser muito bem avaliados. A gente vai ver mais para frente o padrão de acometimento típico da artrite reumatoide, mas mesmo dentro desse padrão, esses locais devem ter uma ênfase no sentido da pesquisa das erosões ósseas. Essas erosões ósseas, existem duas teorias para explicá-la. Uma está ligada ao processo da sinovite, que provoca secundariamente a erosão no osso. E a outra teoria afirma que o processo que antecede a erosão, na verdade, é uma inflamação óssea, é uma osteite, que depois progride para essas formas de erosão. Existem desfechos comprovados por pesquisa científica que justificam as duas teorias. Essa é uma radiografia em AP do pé, mostrando ali, apontado pelos círculos vermelhos e pela seta vermelha, locais típicos de acometimento por erosões ósseas. Aqui já tem, inclusive, redução do espaço articular, com esclerose do subcondral, mas se destacam essas lesões líticas aqui na periferia. E atentem para o fato de que, na fase inicial, elas começam justamente na área nua do osso, aquela em que não há cobertura pela cartilagem articular. E aqui apontado pela seta, uma localização muito típica da artrite reumatoide, que é o aspecto lateral do quinto metatarsal. A ultrassonografia, ela também pode detectar erosões, ela é até mais sensível do que a radiografia simples. No entanto, ela apresenta um grau de inespecificidade muito grande. Aqui apontado pela seta, observamos uma descontinuidade da cortical óssea, e é importante que essa descontinuidade do subcondral seja visto em dois planos diferentes, pelo menos, e associado a essa erosão, a gente nota um tecido hipoecóico distendendo a cápsula articular metacarpal e a presença de fluxo pelo Doppler. Então, esses são achados associados à erosão e que confirmam a importância dessa alteração nesse exame de ultrassonografia da cabeça metacarpal. Então, independente de ser um achado inespecífico, quando está associado a sinais de sinovite naquela articulação, naquele local em que você identifica a erosão, isso é um dado relevante que reforça o aspecto da erosão. A ultrassonografia tem uma sensibilidade menor do que a ressonância magnética,
Mas os mesmos sinais que nós vimos no ultrassom, a gente vai encontrar também na ressonância. A descontinuidade da margem do subcondral, que deve ser vista em pelo menos 2 planos. E quando você injeta o meio de contraste, o gadolínio, a captação do meio de contraste, tanto na sinóvia, como até mesmo no local em que se encontra a erosão. Aqui vemos uma radiografia do calcânio, mostrando um outro tipo de complicação. Apontado pelas setas vermelhas, nós temos a inserção do tendão de Aquiles e da aponeurose plantar. Observem que existe um edema de partes moles em torno dessas ênteses, portanto, a gente encontra, nesse caso, inflamação das inserções, entesopatias, entesites. Isso também pode ser encontrado na artrite reumatoide. Não é tão comum, por exemplo, quanto nas espondiloartropatias periféricas, mas eventualmente também encontramos como sinal de inflamação na artrite reumatoide. E apontado pela seta azul, a gente nota erosões na periferia do calcânio, visto tanto pela ressonância magnética como pela radiografia simples. A ultrassonografia, ela também pode fazer a avaliação da cartilagem articular. Óbvio, ela não consegue estudar toda a amplitude da cartilagem, como acontece, por exemplo, na ressonância magnética. Mas nesse exemplo, são planos sagitais de uma articulação metacarpal, metatarso-falângica, mostrando aqui em cima o aspecto normal da cartilagem articular, essa área hipoecóica. Eventualmente você tem esse artefato associado à margem da cartilagem. E aqui graus variados de acometimento da cartilagem articular no paciente com artrite reumatoide. Notem que existe aqui uma redução da espessura. Aqui praticamente ela desaparece, somente parte dela, mesmo assim com espessura reduzida, é visualizada. E nesse caso, além da redução da espessura cartilaginosa, eu tenho a erosão também do osso subcondral associado a essa alteração. Então, o ultrassom ele eventualmente pode fazer a avaliação das cartilagens. Nas mãos, por exemplo, nós fazemos com a mão fechada, observando o aspecto das cabeças metacarpais. É um procedimento que eu posso utilizar para estudar cartilagem, não somente na artrite reumatoide, como pacientes com osteoartrite, por exemplo, que é uma outra doença de caráter inflamatório e degenerativo, que leva também à redução da espessura da cartilagem. Aqui uma radiografia de mão para mostrar que a longo prazo existem complicações tardias em virtude do processo inflamatório. Quando ele é mal sucedido em termos de evolução, um tratamento não é adequado, então não é instituído em tempo correto. Então, ali no círculo azul, a gente vê já comprometimento importante das articulações entre os ossos do carpo, radionar, radiocarpal, já com sinais avançados de artrose e anquilose, né? Quando você tem a destruição muito avançada, já com quase fusão das interfaces articulares. Ali apontado pelo círculo azul, nós temos a repercussão nos dedos, uma das deformidades que ocorrem e a mais comum nessa região é o chamado desvio ulnar, pelo comprometimento das articulações metacarpofalângicas. A gente nota que os dedos eles apresentam um desvio ulnar em virtude do comprometimento das articulações metacarpofalângicas. Nos dedos também observam-se deformidades típicas da artrite reumatoide, o dedo em botonier ou o dedo em pescoço de cisne. Os dois tipos eles podem estar presentes na artrite reumatoide. Aqui uma imagem das mãos abertas, uma visão dorsal dessas mãos. Notem que apresentando diversas deformidades, diversas complicações tardias em virtude do processo inflamatório crônico da artrite reumatoide.
os dedos eles têm aquele típico aspecto da deformidade em Botonier ou em pescoço de cisne. Botonier, quando existe flexão das interfalângicas proximais e hiperextensão das distais. E pescoço de cisne, quando há extensão das interfalângicas proximais e flexão da distal. Vamos ver melhor esse aspecto aqui nessa radiografia não, nesse exame físico da mão, no plano sagital. Observem o aspecto em dorso de camelo, da região do punho, e nesse esquema mostrando três tipos de deformidade que são muito típicas nos dedos, como eu já falei. Pescoço de cisne, aqui número 1, Botonier número 3 e Hitchhiker, que seria o mochileiro número 2, esse polegar flexionado, hiperflexionado aqui que se encontra no esquema. Então, esse polegar, exatamente esse aspecto na radiografia simples. Botonier corresponde a esse aspecto na radiografia, plano sagital. E pescoço de cisne, aqui apontado pelo número 1, em que você tem extensão da interfalângica proximal e flexão da distal. Complicações tardias da artrite reumatoide. Essa é uma sequência de 4 radiografias do punho, mostrando da esquerda para a direita uma radiografia normal. Os espaços são preservados. Não há esclerose dorso subcondral, está tudo alinhado aqui. Lembrar que a radiografia normal não quer dizer que o paciente não tem artrite reumatoide, não tem sinovite. Lembrar que é um método insensível para a detecção de achados iniciais. Na radiografia seguinte já mostra uma osteopenia justa articular, é um dos primeiros sinais associados a essa doença. E nas radiografias seguintes, a gente vê a progressão da doença, já com redução importante dos espaços articulares entre ossos do carpo, articulação radiocarpal, e aqui já com formação de angiose e desvio do eixo da própria ulna, né, secundário a comprometimento da articulação radioulnar. Esses pacientes, a longo prazo, também apresentam frouxidão ligamentar, lesão ligamentar, que ocasiona diversas alterações funcionais na mão. Por exemplo, essa imagem do punho, apontado pela seta, a gente nota um aumento do espaço entre o osso semilunar e o escafoide, uma diástase, consequente à lesão de um ligamento muito tradicional nessa região, que é o ligamento escafo-semilunar. Então, um dos sinais que evidenciam pela radiografia a lesão desse ligamento, e também pode ser visto pela ultrassonografia, é a diástase, é o aumento desse espaço entre o semilunar e o escafoide. Óbvio, o ultrassom ele consegue ver parte desse ligamento, no caso, a porção dorsal desse ligamento, e a ressonância magnética consegue ver as 3 porções do ligamento escafo-semilunar, dorsal, ventral e a membranosa, que fica no meio. Então, a radiografia não é o melhor método para isso, mas quando a lesão é avançada, ela já mostra sinais indiretos do comprometimento, nesse caso, ligamentar. Também tem outras alterações aqui, né? As alterações de ossos do carpo, tem cistos aqui, a deformidade ali, do processo estiloide da ulna. Tem uma série de alterações que acompanham essa lesão ligamentar do ponto de vista também ósseo. O derrame articular, nós já comentamos que a sinovite apresenta aquele tecido hipoecóico, ou então com intensidade variável na ressonância magnética, e se impregna pelo meio de contraste, que tem fluxo aumentado pelo Power Doppler. Mas, eventualmente, essa sinovite ela pode ser acompanhada de algumas imagens que não são específicas da artrite reumatoide, mas podem estar associadas, que são os corpos risiformes. Essas imagens hipointensas, alongadas, no interior da cartilagem, da cavidade articular. E ali você tem um mix de fibrinogênio, fibronectina, material celular, tudo impregnado ali e formando esses corpos risiformes. Então é achado que pode ser encontrado
na artrite reumatoide, mas não é específico. Tuberculose, por exemplo, também pode dar isso. Após as mãos, punhos e tornozelo, pés, talvez o terceiro sítio mais acometido pela artrite reumatoide é a coluna, e na coluna, o segmento da coluna cervical. Então, na coluna cervical, principalmente entre C1 e C2, né? C2 se encontra aqui, a massa de C1 se encontra aqui em volta. Esse é um sítio muito comum de acometimento pela sinovite da artrite reumatoide. E muitas vezes o doente ele apresenta uma lesão do ligamento transverso, que dá estabilidade ao processo odontóide de C2 aqui no interior da massa de C1, e o doente acaba fazendo graus variáveis de instabilidade e tipos diferentes de instabilidade. A instabilidade cervical entre C1 e C2 mais comum é aquela anterior, como está acontecendo aqui. E isso é mais bem visto na radiografia simples, em que eu tenho, nessa radiografia em repouso não, em posição neutra, o processo odontoide relacionado com o C1, aparentemente normal. E quando você faz flexão, e a gente faz uma radiografia em flexão e extensão, mas aqui na flexão a gente nota um aumento do espaço entre o processo odontoide e a porção anterior de C1. Normalmente, esse espaço não pode ser maior do que 3 milímetros. Acima disso, existe a suspeita de que haja uma instabilidade atlanto-axial. Em relação ao padrão de acometimento da doença, os sítios mais comuns, como já falei, são os punhos, mãos, pés e coluna cervical. São os 3 locais de acometimento mais comum na artrite reumatoide. O comprometimento nas mãos e punhos, ele é sempre mais proximal, então articulações radiocarpal, osso do carpo, articulações metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. Os pés seguem um padrão semelhante ao das mãos, isto é, um comprometimento mais proximal, interfalângicas proximais, metatarsofalângicas, é o padrão mais comum de acometimento nos pés. Durante a fase de diagnóstico da doença, o comprometimento das interfalângicas distais e no primeiro dedo da metacarpofalângica e carpo-metacárpica não deve ser considerado como um padrão típico de artrite reumatoide. Por quê? Porque isso é muito mais comum no paciente que faz osteoartrite. Então, comprometimentos de interfalângicas distais e de articulações do primeiro dedo sugere mais um padrão de acometimento por osteoartrite. E lembrar sempre que na coluna é comum o acometimento pela sinovite da artrite reumatoide, principalmente entre C1 e C2. Esse fluxograma mostra uma linha de raciocínio a partir de uma situação clínica em que há redução do espaço articular, visto, por exemplo, na radiografia simples. Lembrar que esse tipo de alteração é vista tardialmente na radiografia, é sinal de que existe erosão da cartilagem, e os métodos mais adequados para se identificar isso precocemente são a ultrassonografia e principalmente a ressonância magnética. Quando essa redução ela é simétrica, está associada a erosões e existe um aumento de partes moles, pensamos mais numa origem inflamatória. Se ela é monoarticular, tradicionalmente a gente pensa mais em infecção, numa artrite. Se ela comete mais de uma articulação, existem 2 linhas de pensamento, de raciocínio: a artrite reumatoide e espondiloartropatia periférica. Lembrando que essas 2 doenças têm padrões de acometimento diferentes. Na espondiloartropatia, por exemplo, assim como acontece na osteoartrite, eu tenho predomínio em articulações interfalângicas distais, eu tenho formação de esporões, de neoformação óssea, coisa que não acontece na artrite reumatoide e que predomina muito o aspecto de erosão. Então, existem alguns achados que podem diferenciar esse tipo de lesão na artrite reumatoide e na espondiloartropatia periférica.
Se a redução do espaço ela ocorre de forma assimétrica, isto é, tem numa mão e não tem em outra, ou tem nas duas, mas está pegando articulações diferentes em cada mão, se ela apresenta osteófitos e se ela tem graus de esclerose, eu vou pensar numa origem mais degenerativa. E esse degenerativo, classicamente, está ligado às osteoartrites, que é uma doença muito mais comum do que as outras duas que eu citei aqui, a R e espondiloartropatia. Essa osteoartrite, ela pode ter um aspecto típico, como eu já comentei, pegando interfalângicas distais, articulações carpo-metacárpicas, dando risartrose, ou ela pode ter um padrão de distribuição pouco comum, sendo uma osteoartrite atípica. E nesse grupo, a gente tem uma série de doenças que não são objetos de estudo na aula de hoje, por exemplo, trauma, doenças de depósito, pode ser pirofosfato, pode ser gota, doenças neuropáticas, hemofilia. Então, essas são causas de osteoartrite atípica. Isso tudo, portanto, a partir de uma situação clínico-radiológica em que existe redução do espaço articular. Nesses modelos aqui de PVC, eu fiz um apanhado das características de acometimento radiográfico pela osteoartrite aqui à esquerda, artrite reumatoide no meio e artrite psoriásica. Na reumatoide, como já comentamos, comprometimento aqui do punho, articulações metacarpofalângicas e interfalângicas proximais. É o padrão o mais típico da artrite reumatoide. Na osteoartrite, comprometimentos de interfalângicas distais, eventualmente aqui da terceira metacarpofalângica e articulações do primeiro dedo, principalmente essa aqui, carpo-metacárpica, que é aquela da risartrose. E na artrite psoriásica, ali naquele aspecto com aumento de partes moles, que pode acontecer por tenossinovite, entesopatia, o dedo fica aumentado de tamanho, aquele aspecto em salsicha, eu posso ter também o comprometimento das interfalângicas distais, que predominam nessa doença e não acontece isso na artrite reumatoide. Então, são padrões de acometimento diferentes das três doenças. Em 2010, o American College of Rheumatology e a European League Against Rheumatism, eles se juntaram para criar uma classificação de critérios para artrite reumatoide. Na verdade, já existia uma de 87, foi feita uma atualização. E essa classificação é diferente, são critérios diferentes do que aqueles que o clínico ele eventualmente vai utilizar no consultório, no seu dia a dia. Por quê? Porque é uma classificação que tem fins de pesquisa. Então, você quer uniformizar os grupos, as coortes de pacientes com suspeita ou com artrite reumatoide, você vai utilizar os critérios dessa classificação para a definição desses grupos de pacientes com AR. O objetivo é que ela seja o mais específica possível para evitar que doentes com falso diagnóstico de artrite reumatoide estejam compondo um grupo desses num protocolo de pesquisa. Então, ela não tem utilidade, digamos assim, para o diagnóstico individual da doença, que vai se basear em aspectos clínicos, laboratoriais e também de imagem. Dito tudo isso, qual seria o papel dos métodos de imagem na avaliação diagnóstica e acompanhamento da artrite reumatoide? Primeira coisa importante é que não se deve esperar a realização de métodos de imagem para a confirmação da doença. Então, o clínico não vai ficar esperando aparecer uma alteração no raio-x, muito menos no raio-x, na ultrassonografia ou na ressonância para decidir que aquilo lá é uma artrite reumatoide. Se o doente ele tem sinais clínicos de uma artrite indiferenciada, existe uma janela de oportunidade de tratamento para artrite reumatoide que acontece logo no início da doença, principalmente nos 3 primeiros meses após o início dos sintomas.
Então, é necessário que se institua o tratamento nessa janela o mais precoce possível, para que se evite o aparecimento de sinovite com uma intensidade muito grande ou, pior do que isso, danos estruturais, que eu já citei quais são: erosões ósseas, cartilaginosas e rupturas de tendão. Então, o método de imagem ele não deve atrasar o possível diagnóstico de uma doença que tenha potencial para ser artrite reumatoide. Mas não é por isso também que você, por exemplo, vai deixar de pedir uma radiografia inicial para esse paciente. Por quê? Primeiro, que ela pode servir como uma referência para comparação futura com outros exames. E segundo, se você já detecta erosão no próprio exame de raio-x, isso já te mostra que é uma doença com um prognóstico ruim. Isto é, ela já abre fazendo erosão, então ela tem um padrão mais agressivo de comprometimento. Mesma coisa você faz uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia, o doente já começa com erosão nesses dois métodos. Já sinaliza para o clínico que é uma doença que tem um prognóstico ruim em termos de tratamento. Apesar da gente não esperar pelo exame radiológico para poder fazer essa abordagem inicial, ou se fizer o exame radiológico e mostrar sinovite, vai confirmar, vai reforçar a suspeita que existe para artrite reumatoide, é visto em protocolos de pesquisa que 33% dos exames clínicos são falsos negativos para a presença de sinovite, isto é, aqueles doentes que fazem avaliação por imagem e também tem o dado clínico presente, é observado que em 33% dos casos considerados como normais pelo exame físico, aparece sinovite pelo ultrassom e pela ressonância magnética. Mas a grande indicação da ultrassonografia e da ressonância é no acompanhamento também da doença, porque a partir do momento que você começa a tratar o paciente, você quer saber se está havendo regressão, se está havendo remissão da doença. Então, os métodos que vão possibilitar esse acompanhamento são a ultrassonografia e a ressonância. Primeiro, para a detecção de sinais de sinovite, e segundo, detecção de lesões compatíveis com danos estruturais. O raio-x, então, ele se resume aos achados tardios da doença, quando presente. Já citamos vários deles: redução de espaço, esclerose do subcondral, mais precocemente a osteopenia, mais precocemente ainda o aumento de partes moles, que de forma indireta sinaliza para sinovite. Numa fase mais adiantada, a gente tem, além das erosões, formação de anquilose, deformidades, lesões com desvio, também secundárias a acometimento ligamentar, que não é visto pelo raio-x, mas a gente suspeita quando existem alguns sinais. Pode ser utilizada no acompanhamento da doença quando você tem um exame inicial já realizado. As alterações comentamos, e a importância de fazer o raio-x no início da investigação, eu já falei, para ter, primeiro, como um exame de base e, segundo, para verificar a presença de erosões já numa fase precoce. Bom, o papel da ultrassonografia e da ressonância ganham muita relevância com o descobrimento de drogas mais poderosas no tratamento da artrite reumatoide, e importante para isso é a identificação de sinais precoces da doença de sinovite nos chamados pacientes com artrite indiferenciada, isto é, quando não tem o diagnóstico fechado ainda, mas é um paciente que potencialmente ele tem possibilidade de ter artrite reumatoide. As vantagens da ultrassonografia: é um exame em tempo real. Eu estou fazendo o exame, estou vendo a reação do doente, ele me diz onde dói, onde não dói, o que está acontecendo, se eu vejo uma área de edema, eu insono, eu vou saber o que está acontecendo ali, pergunto se tem dor quando eu comprimo. São dados muito relevantes durante a execução do exame, possibilidade de fazer manobras dinâmicas para certas dúvidas que possam acontecer durante esse exame. O Doppler me ajuda muito para definir a intensidade daquela sinovite, para confirmar o diagnóstico de sinovite ou também de tenossinovite. A tenossinovite, por exemplo,
quando ela aparece nesses quadros de artrite indiferenciada, principalmente no compartimento flexor, ela é muito preditora da evolução para artrite reumatoide. Então, doente que faz tenossinovite flexora nessa fase muito precoce, quando nem tem diagnóstico, é bom ficar de olho que ele pode evoluir para esse tipo de doença. A desvantagem da ultrassonografia que eu vejo é principalmente em termos do diagnóstico das erosões, porque ela é muito inespecífica, muitas vezes são variações anatômicas. Na cabeça dos metacarpais, principalmente dedo 2, é muito comum você ter uma irregularidade do subcondral, que simula erosão naquela projeção, é muito comum isso. E a avaliação da cartilagem também não é tão bem feita pela ultrassom. A gente tem apenas alguns planos de visão da cartilagem articular. Então, é o que acontece, por exemplo, com a ressonância magnética, em que eu consigo avaliar todos os compartimentos: ligamentar, extraarticular, partes moles, articular, ósseo. Então, principalmente a avaliação óssea, que não é feita pela ultrassonografia, de forma ampla, é uma vantagem muito grande da ressonância magnética. Ela tanto detecta as erosões do subcondral, como também possibilita o diagnóstico de osteites. Nós já comentamos aqui que a osteite é uma lesão que antecede, muitas vezes, a evolução para danos estruturais do tipo erosão óssea. Então, doente que faz osteite, primeiro que é uma lesão que pode sofrer remissão, então é tratável. Segundo, que ela sinaliza para o clínico a possibilidade de evolução ruim desse paciente no futuro. São vantagens da ressonância em relação aos outros métodos de imagem. As desvantagens, muitas vezes o doente tem contraindicações a fazer exame no magneto, é um exame mais demorado. O ultrassom eu consigo fazer. O ultrassom também demora muito, né, quando vou avaliar pequenas articulações de mãos, pés. Apesar de que existem locais mais comuns em que eu vou procurar sinais de artrite reumatoide, mas não tem como eu fazer o mesmo screening que eu faço pelo ultrassom de várias articulações, vários segmentos, na ressonância magnética. É quase impossível, o doente não aguenta e toma muito tempo de exame da máquina. A injeção do meio de contraste é fundamental para se definir o diagnóstico de sinovite e o quanto dessa intensidade de sinovite o paciente apresenta. Vários estudos mostram que isso tem importância também, a quantificação do grau de sinovite pela ultrassonografia e pela ressonância magnética. E as desvantagens foram essas que eu comentei também. Importante, portanto, procurar por lesões estruturais, erosões, rupturas tendíneas, danos à cartilagem, isso já em exames iniciais. A detecção da osteite pela ressonância magnética é fundamental. E, quando presente, a inflamação de partes moles, sinovite, claro, e tenossinovite também, acontece na artrite reumatoide, e como eu já comentei, naquela fase de artrite indiferenciada sem diagnóstico, ela muitas vezes é um sinal de que vai haver evolução para artrite reumatoide. Então, eu procurei resumir os aspectos principais da doença, fazer uma atualização do emprego dos métodos de imagem principais para o diagnóstico da artrite reumatoide. Uma última coisa que eu gostaria de falar é que o padrão ouro para a detecção de erosões é a tomografia, só que ela tem um inconveniente muito grande, que é a carga de radiação ionizante, então você não pode ficar tomografando todo mundo. É um exame que, na prática, a gente não vai utilizar de forma rotineira para acompanhamento, para diagnóstico, apesar de ser o padrão ouro para a detecção das erosões. E procurei enfatizar a importância dos métodos de imagem, hoje em dia, utilizados em conjunto com essa ideia do tratamento precoce da doença, para evitar progressão para danos estruturais. A presença desses achados de inflamação durante o acompanhamento, né, ainda não existe uma certeza de que a existência desses graus de sinovite eles sejam obrigatoriamente seguidos de uma mudança de conduta medicamentosa, né? Isso, em alguns casos, pode acontecer. Então, o doente ele pode ter
uma remissão do ponto de vista clínico e apresentar graus baixos de inflamação de sinovite. Acredito que quando isso está associado com erosões, por exemplo, eu acho que o clínico vai pensar uma maneira de talvez mudar a conduta terapêutica. Agora, no nível subclínico, sem erosões, não sei dizer, nos dias de hoje, a importância, a relevância disso. Acho que ao longo do tempo os protocolos de pesquisa vão mostrar se é fundamental se dar uma atenção para esses graus subclínicos e se é necessário fazer uma gradação desse comprometimento subclínico para ver qual seria o limiar, entre aspas, que demandaria uma mudança de conduta em relação a um paciente submetido a uma terapêutica. Obrigado.